Vamos avançar neste vídeo com o projeto 4. Continuamos a construir a nossa classe para gestão de bases de dados. No vídeo anterior criámos então o mecanismo genérico para podermos comunicar com as bases de dados para ir buscar informação, através da execução aqui deste método, da nossa classe gestor BD, e que simplesmente tem apenas um parâmetro, que é o parâmetro da query. Isto é, nós passamos para aqui a query, como podemos verificar aqui no vídeo anterior. Definimos aqui a query como parâmetro deste método, que retorna sempre uma data table, e por isso temos aqui uma data table dados que vai ser igual ao resultado obtido através da execução deste método. Verificamos então que aqui criamos uma data table de raiz dentro deste método. É essa data table que depois vai ser devolvida com os valores que forem carregados para dentro dela. Criamos um simples data adapter, onde passamos a query que vem aqui do parâmetro, passamos a connection string. Ele vai tentar preencher a data table com os resultados da nossa query. Caso aconteça um erro, aparece o erro, e no caso não acontecer erro nenhum, então é devolvida a nossa data table com os resultados completos. Obviamente que aqui temos o abrir, ou melhor, o fechar do adaptador, isto é, preencher os dados. Aqui temos esta linha a mais que não deveria cá estar. Vamos aqui apagar, apenas ficará adaptador.dispose e depois vamos largar aqui. Ora bom, neste vídeo, contudo, eu vou introduzir aqui um outro mecanismo que vai ser fundamental para a construção da minha classe, e é o seguinte. Imaginemos que nós queremos fazer uma query e temos aqui esta query dentro do botão 2, mas queríamos fazer uma query de pesquisa. Por exemplo, quando nós colocamos aqui um text box e escrevemos aqui um texto qualquer, e depois quando fazemos aqui um duplo clique, vai ser passada aqui na nossa query também o valor aqui da text box. Ora, o que acontece aqui é o cuidado que nós devemos ter com os mecanismos de gestão de bases de dados, e neste caso com a tal questão de problema de segurança que é o SQL injection. Isto é, se eu aqui na minha query fizer simplesmente mais textbox 1.text, por exemplo, ok? Imaginem que a minha query seria qualquer coisa do género, em que era necessário fazer uma concatenação. Ok, nada disto aqui faz sentido, ok, correto, mas eu apenas estou a dar um exemplo de que iríamos fazer aqui uma concatenação de textos, ok? Ora, neste caso concreto, imaginem que o utilizador mais experiente iria colocar aqui no texto não um termo a pesquisar, mas sim um bloco de código de SQL. O que poderia acontecer era um problema de segurança. Porquê? Porque nesta concatenação aqui, automaticamente iria ser adicionado à minha query inicial um conjunto de instruções de SQL que poderiam expor os dados da minha base de dados. Ora, neste contexto, nós já vimos em vídeos anteriores que existe o conceito dos parâmetros. Isto é, quando nós criamos aqui uma query, passamos para dentro dessa query os valores que deveriam ser aqui concatenados, isto é, com a nossa text box, ok? Só que neste caso, em vez de passarmos diretamente uma concatenação deste tipo, passamos para o seu interior, então, um parâmetro de SQL. Ora, e é isso que eu vou mostrar como é que nós vamos resolver aqui na nossa base de dados. O que quer dizer que, para a nossa data table, ou melhor, para o nosso método executar reader, nós vamos ter não só uma string query, isto é, um parâmetro que nos pede qual é a instrução de SQL, mas vamos também ter aqui à frente uma lista de parâmetros de SQL que vai ser depois injetada dentro do nosso adaptador. E esta lista de parâmetros vai conter já os mecanismos suficientes para impedir que haja injeção de SQL aqui nas text boxes, ok? Uma das questões, por exemplo, que pode acontecer, imaginem, é o seguinte. Imaginem que nós vamos aqui selecionar tudo de clientes, e depois colocávamos aqui where nome igual a, e agora tínhamos aqui textbox1.text, ok? Eu penso que o nome do nosso cliente é exatamente isto. Vamos aqui executar e vamos ver o que é que irá acontecer aqui, se temos um erro ou não. Vamos aqui clicar um texto qualquer, vamos aqui clicar no botão 1, ok? E ele diz aqui um erro, atenção, não existe o nome de coluna, reparem, mas eu não estou a pedir nenhum nome de coluna, eu estou a pedir exatamente
aqui um valor na minha string. E eu estou a dizer aqui where nome é igual a, e depois esta text box. Vamos verificar aqui se eu colocar aqui um apóstrofe. Vamos verificar se o erro continua a ser apresentado daquela forma. Vamos aqui colocar o texto, executar e reparem, já não aconteceu erro nenhum. Mas agora reparem o seguinte, se eu colocar aqui um apóstrofe, por exemplo, vamos executar. Cá está um erro. A cotização delimitada esqueceu-se aqui. Bom, ok, eu não vou estar a traduzir aqui esta descrição, mas esta mensagem de erro surge exatamente de onde? Bom, surge deste meu método e deste espaço que aqui está, ok? Reparem que se eu colocar aqui uma setinha, vamos ver ali a concatenação daquela mensagem de erro. Porquê? Porque simplesmente eu tentei colocar aqui um caractere que não é válido para este tipo de concatenação. Ele poderá ser válido se eu passar através de parâmetros de SQL. Cá está a minha setinha, ok? Então o que nós vamos fazer neste vídeo é o seguinte. Eu às vezes perco um pouco mais de tempo a explicar estes conceitos, mas eles são importantes. Nós vamos criar aqui uma classe dentro desta classe que vai servir única e exclusivamente para criar parâmetros de SQL. Ora, como é que nós vamos fazer então essa circunstância? Eu vou abrir aqui neste espaço onde nós temos ainda todas as propriedades da nossa classe e eu vou criar aqui, cria a classe de parâmetros de SQL. E o que nós vamos fazer é o seguinte, public class, isto é, esta classe só existe dentro da classe CLGestorBD, okay? Public class SQL parâmetro, poderíamos dar outro tipo de nome qualquer, não é necessário, e aqui dentro vamos fazer genericamente duas coisas. Um parâmetro de SQL contém dois campos. Tem o nome do parâmetro e tem o seu respectivo valor. O nome do parâmetro é sempre do tipo string. O nome de valor pode ser de vários tipos. Eu posso estar a inserir um parâmetro booleano, um valor inteiro, uma cadeia alfanumérica, neste caso um string, uma datetime, e por conseguinte eu vou utilizar o objeto genérico ou a classe genérica que define qualquer tipo, isto é, strings, inteiros, etc., que é a classe ou o objeto do estilo object. Ora, então para isso eu vou fazer o seguinte, public string, e vou definir aqui o nome do parâmetro. Neste caso, poderemos colocar aqui, por exemplo, ok, parâmetro. Okay? Vamos lhe dizer que este é o nome do parâmetro. E isto vai ter uma propriedade com get e um set. Isto é, para eu poder ir definir isto diretamente quando estou a criar a minha classe. Ou neste caso, uma instanciação do objeto. Depois, o valor daquele parâmetro vai ser public object valor. Ok? E depois get set. De seguida, vou criar um pequeno construtor para a minha classe que me vai permitir definir logo de imediato, através da atribuição de dois parâmetros, isto é, o parâmetro e o valor, vai-me logo definir qual é o resultado deste meu objeto. O meu objeto vai logo ficar com estes dois valores definidos. Reparem então no seguinte. Public SQL parâmetro, cá está, é o construtor. E vamos agora colocar aqui o seguinte. Vamos abrir aqui o construtor e pedir que sejam indicados sempre pelo programador dois parâmetros. String parâmetro e o objeto valor. Aqui dentro o que nós vamos fazer simplesmente é o seguinte. Quando for criado aqui o parâmetro, sempre que for feita a instanciação de um objeto deste tipo, eu vou logo de imediato passar para aqui para os parâmetros os valores que eu pretendo colocar aqui nas propriedades e eles ficarão logo definidos. Portanto, desse ponto parâmetro é igual a parâmetro. E desse ponto valor é igual a valor. Portanto, significa isto que quando eu criar um objeto do tipo SQL parâmetro, eu vou-lhe passar estes dois valores que aqui estão e ele automaticamente, através deste construtor que aqui está, vai definir os valores por defeito do objeto que for criado. Ora, isto é extremamente interessante, porquê? Porque agora, aqui, por exemplo, dentro da minha data table SQL Reader, ou EXR Reader, eu vou colocar aqui, eu vou acrescentar ali um outro parâmetro que é o seguinte, vírgula, list de SQL, ou melhor, SQL
parâmetro. Depois coloco aqui parâmetros. Ok? Ora, o que é que isto vai permitir então fazer? Vai permitir que o utilizador possa definir, e agora aqui já vai aparecer um erro, vai permitir ao utilizador que possa definir não só a string da query, vou colocar aqui string query, é igual a este texto todo que aqui está, vamos colocá-lo só até aqui a clientes, o resto vamos apagar tudo, ok? Portanto, ele vai ter que passar para aqui a query e em seguida vai ter que definir uma lista de parâmetros de SQL. E se bem se recordam, esta lista de parâmetros pode ser feita da seguinte forma: list clgestor.sql parâmetro, e vamos colocar aqui o nome desta lista como lista, ou melhor, podemos chamar mesmo parâmetros, vai ser igual a quê? A uma nova lista de parâmetros. Okay? E depois eu posso simplesmente fazer o seguinte: parâmetros.head e adicionar o quê? Adicionar um novo parâmetro. New clgestor db.sql parâmetro, e agora aqui dentro eu vou passar o nome do meu parâmetro, que pode ser, por exemplo, nome, e em seguida vou colocar vírgula e depois o valor. O valor seria textbox2.text. Isto é, eu aqui tenho isto mal escrito, ora, textbox1, ok, agora sim, ponto text. Ora, o que é que eu genericamente estou aqui a fazer? Falta aqui colocar parâmetros. Tudo isto parece muito complexo, mas eu vou aproveitar para explicar então o que é que aqui se passa. Nesta minha classe eu criei então uma subclasse cá dentro que serve única e exclusivamente para nós podermos definir parâmetros que vão ser passados para a nossa query. Depois, o que acontece aqui então é que cada objeto do tipo SQL parâmetro contém dois valores: o nome do parâmetro e o valor que lhe é atribuído, que neste caso, como sendo uma string, ou uma imagem, ou uma data, etc., é do tipo objeto, que é o tipo genérico. Depois tem aqui um construtor que, ao ser criado o objeto do tipo SQL parâmetro, vai logo conter aqui os dois parâmetros que vão definir os valores destas duas propriedades que aqui estão. E por conseguinte, cada vez que eu criar um objeto deste tipo, fica logo ele definido com o respectivo parâmetro e valor. Okay? Depois fui acrescentar aqui um segundo parâmetro a este método exeReader, executar reader, que vai obrigar o utilizador a definir uma lista de parâmetros. Bom, vai obrigar se nós assim o quisermos, porque se nós colocarmos aqui é igual a null, por defeito esta lista vai ser nula, não vai conter qualquer valor. O que quer dizer que o programador poderá aqui definir a query desta forma ou simplesmente defini-la desta forma. Isto é, se nós tivermos uma query do género selecionar tudo de clientes, não há necessidade de adicionarmos parâmetros e, por conseguinte, o que vai acontecer é que basta passarmos a query. No entanto, se nós quisermos colocar aqui uma cláusula where, etc, 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 onde vai buscar os dados de textbox, etc, então nós aqui poderemos simplesmente colocar vírgula e depois acrescentar uma lista que não vai ser nula. Ela até está aqui criada. Okay? Então, vamos fazer aqui uma breve experiência, não antes, sem alterar ou acrescentar aqui no exeReader a utilização desta lista de parâmetros. Ora, o que é que nós vamos fazer aqui? Ele vai aqui tentar executar e o que nós vamos acrescentar aqui, para já, é uma limpeza aos parâmetros que o adaptador tenha. Não era obrigatório porque o adaptador poderia estar a ser criado nesta altura, porque ele está a ser criado aqui como um novo adaptador, mas, pelo sim, pelo não, o que é que nós fazemos aqui? Adaptador.select command, isto é o comando de seleção, .parameters.clear, isto é, ele limpa os parâmetros que existam dentro do nosso adaptador. Não existe nenhum, mas nós aqui reforçamos esta informação. Depois aqui no try, isto é, quando ele vai tentar executar a nossa query, o que ele vai fazer é o seguinte: vai insere os parâmetros na query. Okay? Que neste caso são inseridos no comando que vai fazer a execução da query. Okay? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: se parâmetros, que é este valor que aqui está, for diferente de nulo,
Então significa que parâmetros terá alguma informação no seu interior. Okay? Então vamos fazer um ciclo for each, porque nós não sabemos quantos parâmetros é que vão ser passados pelo programador, e por cada ciclo que nós fizermos vamos adicionar um novo parâmetro à nossa query. Neste caso então vamos fazer for each por cada SQL parâmetro, e vamos colocar aqui P, por exemplo, dentro de parâmetros. O que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte: adaptador ponto parameter, peço desculpa, ponto select command ponto parameters ponto head, e agora reparem que nós temos aqui ponto head with value, adicionar com valor, e agora o que é que nós vamos passar para aqui? O nome do parâmetro e o seu objeto. Ora, nós temos aqui o p.parâmetro, que é o nome, e depois o seu valor. p.valor. Ok? E, portanto, vamos aqui fechar. Okay? E significa isto que o nosso comando de seleção, caso existam parâmetros para adicionar, vai ser preenchido com os vários parâmetros que existam. Okay? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: vamos aqui abrir a nossa base de dados, loja. Ele vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Vamos ter aqui nos clientes, abrir, vamos ter aqui então João, ok, por exemplo, no nome, e o que nós vamos agora fazer aqui é simplesmente o seguinte: reparem, se eu depois usar aqui esta text box como sendo o meu mecanismo de pesquisa, eu vou retirar daqui text box e vou colocar text pesquisa.text, que é um nome que ainda não existe, mas que eu vou agora atribuir aqui este valor que aqui está. Então, vamos lhe chamar aqui nas propriedades text pesquisa. Okay? Vamos verificar se está tudo correto. Ok, ele vai agora aqui desaparecer, está tudo bem. Portanto, o que eu criei aqui foi o seguinte. Vamos apagar aqui a nossa query. Eu criei aqui uma lista de parâmetros e nessa lista de parâmetros defini então qual é o parâmetro que vai ser passado. Neste caso só tenho um, que vai-se chamar até o item de pesquisa, por exemplo. Posso fazer isto, não há qualquer problema. Isto é o valor que vai ser passado por pesquisa. Se eu colocar aqui query, e agora aqui vou colocar os meus parâmetros. E na minha query, como é que eu a vou definir? Eu vou defini-la da seguinte forma: string query é igual a select asterisco from clientes, where nome é igual a quê? A item de pesquisa. Ok? Porque reparem o que é que vai então acontecer neste caso. Quando eu for a passar aqui a minha query vai pedir à base de dados que verifique a condição where nome e seja igual a um parâmetro que está a ser passado para a base de dados também, ou neste caso para a minha query. E este parâmetro está definido aqui. Okay? Então vamos aqui executar e vamos verificar se há aqui algum erro. Vamos clicar aqui no botão, não há qualquer erro. Vamos colocar aqui J, vamos clicar, não há qualquer erro no código. O que acontece agora é o seguinte: nós vamos ter que saber se os nossos dados têm ou não têm valores. Então vamos colocar aqui message box apenas para saber quantas linhas foram retornadas. Dados, ora, dados.rows.count.toString. Isto é, diz-me quantas linhas foram devolvidas pela minha query. Ora, se eu executar, eu tenho aqui o nome João, com letras minúsculas e sem acentos. Se eu agora executar aqui, eu vou ter 0. Se eu colocar aqui J, vou ter 0. Se eu escrever aqui João, vamos ter 1. Ok? E desta forma, temos então criado aqui na nossa classe esta classe de parâmetros que nós vamos poder depois utilizar quer nos mecanismos de seleção de informação na base de dados, quer também depois nos outros métodos que nós vamos escrever para inserir valores na base de dados.